Os novos números da corrida presidencial começam a desenhar um cenário político bastante interessante para 2026. Em praticamente todas as simulações testadas, o confronto principal gira em torno de dois polos muito claros, de um lado, Lula, e do outro, Flávio Bolsonaro. Mas o tamanho dessa disputa, a margem entre os dois e o espaço dos demais candidatos mudam de acordo com a composição apresentada ao eleitor. E é justamente isso que a gente vai analisar aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem você acha que chegaria mais forte numa eleição presidencial hoje. Quando Lula aparece como nome do campo governista, ele surge em posição de vantagem em todas as simulações testadas. Em uma das composições, o presidente registra 45,9% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 40,1%. A partir daí, a disputa já cai bastante de patamar. Renan Santos marca 4,4%, Ronaldo Caiado aparece com 3,7%, Romeu Zema registra 3,1% e Aldo Rebelo fica com 0,6%. Os votos em branco e nulo somam 1,9% e apenas 0,3% dizem não saber. Esse primeiro quadro já mostra uma eleição bastante concentrada. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem muito à frente dos demais nomes, o que indica um cenário fortemente polarizado. Os outros candidatos testados, pelo menos nesse momento, ainda aparecem muito distantes da disputa principal e sem capacidade real de romper essa lógica de concentração entre os dois polos. Quando a composição muda um pouco, Lula continua na frente, agora com 45,5%, enquanto Flávio Bolsonaro sobe para 42,4%. Nesse desenho, Renan Santos registra 4,6%, Romeu Zema aparece com 3,7%, Eduardo Leite entra com 1,2% e Aldo Rebelo marca 0,8%. Os votos em branco e nulo ficam em 1,6%, e os indecisos permanecem muito baixos, em 0,3%. Na comparação com a simulação anterior, o que se percebe é um cenário ainda mais apertado entre os dois principais nomes. Lula segue numericamente à frente, mas Flávio Bolsonaro encosta mais e reduz a diferença. Ou seja, a polarização permanece, mas com sinais de maior competitividade dependendo de quem compõe a disputa ao redor. Em outra projeção testada, Lula aparece com 45,7%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 40,6%. Mais uma vez, os demais nomes seguem bem atrás. Renan Santos registra 4,5%, Ratinho Júnior aparece com 3,4%, Romeu Zema fica com 3,3% e Aldo Rebelo soma 0,7%. Os votos em branco e nulo ficam em 1,6%, e os que não sabem seguem em apenas 0,3%. O que esse novo recorte reforça é a estabilidade da disputa principal. Lula se mantém sempre em torno da faixa de 45%, enquanto Flávio Bolsonaro oscila entre a casa dos 40% e 42%, mostrando que a eleição, ao menos nesses desenhos, gira quase totalmente em torno desse confronto direto. Os demais candidatos até conseguem pequenas variações, mas continuam sem alterar de forma mais profunda o eixo central da corrida. Mas talvez a mudança mais interessante apareça quando Lula sai da simulação e o nome testado no campo petista passa a ser Fernando Haddad. Nesse caso, a configuração da disputa muda de maneira mais perceptível. Flávio Bolsonaro passa a liderar com 40,1%, enquanto Fernando Haddad aparece com 37,6%. Na sequência, Renan Santos marca 4,5%, Ronaldo Caiado surge com 3,9%, Romeu Zema registra 3% e Aldo Rebelo chega a 1%. Aqui, os votos em branco e nulo sobem para 6%, e os indecisos também aumentam, chegando a 4%. E esse ponto é fundamental para a leitura política da pesquisa. Porque, enquanto Lula aparece mantendo a liderança em todas as simulações em que é testado, a troca de nome dentro do campo petista produz uma alteração importante no equilíbrio da disputa. Sem Lula, a eleição se torna mais aberta, Flávio Bolsonaro assume a dianteira e o nível de indefinição do eleitorado cresce de forma visível. Na prática, isso sugere algo bastante relevante: o peso eleitoral de Lula continua sendo central para o campo governista. Não se trata apenas de um desempenho partidário, mas de uma força fortemente ancorada na figura pessoal do presidente.
Já do outro lado, Flávio Bolsonaro demonstra competitividade consistente em todos os cenários em que aparece, mantendo sempre um patamar elevado e consolidando-se como o principal nome da oposição dentro desses levantamentos. Outro aspecto que chama a atenção é o espaço reduzido para uma chamada ou terceira via. Nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Aldo Rebelo aparecem, mas em faixas bem menores, sem romper a barreira de um protagonismo real dentro da disputa. Ou seja, embora existam variações na composição, o eleitorado testado continua fortemente concentrado entre os dois polos principais. Também vale observar os índices muito baixos de branco, nulo e indecisos nas simulações com Lula. Isso mostra um eleitorado mais definido, mais polarizado e aparentemente mais mobilizado quando o presidente está diretamente no confronto. Já quando o nome governista muda para Haddad, a taxa de indefinição cresce, se isso por si só já é um dado político importante. O retrato que esses números desenham, portanto, é o de uma eleição presidencial que, neste momento, continua marcada por uma lógica de polarização forte. Lula aparece como o nome mais robusto do campo governista, preservando vantagem nas simulações em que participa. Flávio Bolsonaro, por sua vez, demonstra competitividade elevada e mantém uma base sólida de intenção de voto. E fora desse eixo principal, os demais nomes ainda tentam encontrar espaço sem conseguir, por enquanto, alterar o centro de gravidade da disputa. Se esse cenário vai se manter até a campanha, ainda é cedo para dizer. Muita coisa pode mudar com alianças, exposição, entrada ou saída de candidaturas e o avanço do debate público. Mas, olhando para os números de agora, a mensagem principal é bastante clara: a corrida presidencial segue fortemente polarizada, e o peso dos nomes centrais continua determinando quase todo o jogo eleitoral. E agora eu quero saber de você, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para presidente? Comenta aqui embaixo.